O negócio é frenético. Boa tarde, muito boa tarde. Boa tarde, muito boa tarde. E aí, tá almoçando? Tá fritando alho? Ou tá queimando alho? Como é que estão? Como é que estão? Nossa, como é que estão aí, hein? Bora vencer o ontem? Hoje eu vou falar de feridas emocionais. Veja aqui. Beber água. Beberam água? Você bebe água? Olha, o que é tal, né? O que é tal dessas feridas emocionais? Deixa eu começar do princípio, né? Às vezes a gente fica buscando muito a chave de algo, buscando algo sempre, né? É uma busca incessante por algo, procura pelaquela chave que vai abrir a porta, né? E aí, quero contar uma história, acho que eu já contei nos stories essa história. Pra quem acompanha, ali é novela, nos stories tem ouro, então pra quem não vê, perde, tá? Perde. O meu tem ouro. Olha, então, a história. Uma amiga foi passar Foi na casa do amigo, pronto, pera que eu tô raciocinando aqui. Dois amigos, né? Estavam juntos, a amiga foi lá pra casa do... Não, pera. Vou contar essa história melhor. Você foi na casa do seu amigo, né? E faltou luz, tá? Faltou luz, tá tudo num breu. Só que não faltou luz só na casa do seu amigo, faltou luz no quarteirão inteiro. E aí, não tem mais o que fazer, né? Você fala, eu vou procurar a chave do carro, vou embora, né? Putz, não acho a chave do carro. Onde tá a chave do carro? Não acho. Tá tudo no escuro, tudo um breu, não tem vela, não tem nada. Ai, e agora? E aí, seu amigo sai, né? Sai na rua e aí fala assim pra você: nossa, tem um poste de luz lá no final da rua. Tem luz lá. Vamos procurar a chave lá. Né? Aí faz sentido, né? Não faz sentido. Peraí, eu tava na sua casa, a minha chave tá na sua casa, tá ali na sua casa, né? Não tô achando ali. Não faz sentido eu procurar a chave lá no poste porque tem luz, né? Não, porque a minha chave tá na tua casa, então não faz sentido procurar em outro lugar se a chave está dentro da casa, né? Então não faz sentido procurar em outro lugar se a chave está dentro de você. Então, é uma analogia besta, né? Mas para mim fez todo sentido quando eu escutei, porque realmente não adianta eu procurar ali uma luz num poste e tentar buscar essa chave lá, porque a chave vai estar dentro, a chave está aqui. É sobre isso vencer o ontem, né? Vencer a minha versão de ontem, que é pior, né? Ontem, eu, Stephanie, fui pior do que eu tô sendo hoje. E aí, muito provavelmente, né? Hoje eu tô sendo pior do que amanhã. É sobre isso. Então, não adianta procurar fora, tá dentro. E às vezes, a maioria das pessoas buscam respostas, buscam ali fórmulas mágicas, buscam dicas, buscam passo a passo, sabe? Mas não existe um passo a passo porque cada ser humano é único e a chave tá lá dentro, né? E é sobre você procurar essa chave, é sobre uma decisão, não é uma busca, não é uma busca incessante por quero a chave, vou encontrar a chave, não é essa busca, sabe?
é sobre uma decisão. Ai, cadê a chave, né? Quando você tá na busca, cadê a chave? A chave vai abrir a porta. Ai, enquanto isso ela tá lá se lamentando, cadê a chave? Cadê a chave? E quando você toma uma decisão, é uma decisão, você vai encontrar a chave. E melhor do que isso, você vai abrir a porta. E é um processo para isso, né? Porque tem a virada de chave e você abrir a porta, né? Então, talvez você esteja buscando no lugar errado. E a maioria das pessoas estão buscando, né, no lugar errado porque elas não conhecem a si mesmas. Ou elas têm uma visão distorcida delas mesmas, por conta de baixa autoestima. Por que a baixa autoestima? Porque nós temos feridas emocionais. O que são essas feridas, né? Como eu falei no começo. Vamos supor que você caiu, né? Você caiu. Você tava igual eu, um dia. Fui no correio ali e tava começando a garoar. E eu não estava assim ainda, sabe? Eu estava de escova. Então, o que eu fiz? Corri. E aí, nessa corrida, eu tropecei no meu próprio pé. Cara, que louco. Não, eu tropecei no meu próprio pé. E caí. Me ralei a mão, ralei o joelho. Mas, graças a Deus, não rasguei minha calça. Mas, porque quando eu era menor, minha mãe fazia joelheira nas minhas calças, porque eu vivia caindo, vivia me estrupiando na rua e rasgava tudo o joelho das calças. Ai, meu Deus. Então, ia cair, tropecei no meu próprio pé e caí. Machuquei. É sério, machuquei. Cara, eu fiquei... Ralou, e fora a dor que eu sentia. Ralou até aqui, tipo, na minha... Ai, como é que chama aqui? Esse ossinho aqui, que tem aqui, sabe? Do lado da barriga aqui. Perto da virilha, sabe? Nossa Senhora, ralou até aí. Você tem noção dessa queda, né? E aí dá pra ter na verdade, dá pra ter uma noção, né, dessa queda. Os cabelinhos aqui, ó. Aí, então, caí. Fiz uma ferida. Por semanas, por pelo menos uns 15 dias, eu fiquei, tipo, com aquilo. Aí foi formando... Fiquei com aquela ferida, lavei e tudo, passei gelo, porque tava doendo, né, do impacto. E aquela ferida ficou aberta. E com o tempo ela foi o quê? Cicatrizando, foi fechando, né? Foi criando casquinha. E aí ela sarou. Assim como a da minha mão também, que eu ralei aqui, né? Joelho, enfim. E eu ralei até um pouquinho da barriga, gente. Olha isso. A tragédia. E então, essa ferida, ela tá lá. Ela tá cicatrizando. Ela formou casquinha. Vamos supor que eu tivesse caído de novo. Caí de novo. A ferida que estava cicatrizando, ela volta a ser uma ferida de novo, exposta, latente, doendo. E assim são as nossas feridas emocionais. As feridas emocionais trata-se daquilo como que a gente se sentiu em relação a alguma pessoa ou a uma situação que aconteceu com a gente, tá? Não é o fato em si, mas é como a gente se sentiu. E aí a gente tem uma ferida. E a gente, normalmente, essas feridas vêm da infância. O quê? Mais de 90%, tá? Não chega a 100%, porque a gente tem também ao longo da vida, mas 90%, vamos colocar uns 90%, vamos arredondar. 90% das nossas feridas emocionais é da infância, do 0 aos 7 anos, né? Depois dos 7 aos 14, principalmente, pronto, encontrei a palavra, principalmente
da primeira e da segunda infância ali, tá? E aí, o que vai acontecendo com a gente ao longo da vida é que acontece situações que despertam em nós gatilhos e aquela ferida é novamente aberta. A gente sente de novo isso, entende? E existem 5 tipos de feridas. A ferida da traição, a ferida da rejeição, a ferida da injustiça, a ferida da humilhação e a ferida do abandono. E você entendendo um pouco disso, você entende como você funciona e por que acontece determinadas coisas com você e desperta em você aquele mesmo sentimento de quando você sentiu lá atrás, de como você se sentiu traída, por exemplo, né? Às vezes foi uma coisa besta, como eu falei, não é a situação, é como você se sentiu diante daquela situação. Às vezes, o seu pai era alcoólatra, né? E você era constantemente ele estava ali no bar em vez de estar com você. No bar, enfim, com a cerveja, com os amigos, em vez de estar com você. Então o quê? Aquela criança se sente ali traída, tem a ferida do abandono também, aquela criança se sente traída pela bebida, pelo amigo, pela cerveja, entende? Aquela criança, aquela pessoa, né, que é uma pessoa, ela se sente ali, até quando morre alguém, me veio isso de falar aqui também, até quando morre alguém, num determinado momento ali da nossa vida, a gente se sente traído. Aquela pessoa me deixou, me abandonou, né? Tem a ferida do abandono também, né? Tá tudo muito ligado, sabe? Mas a gente se sente traído pelaquela pessoa, porque aquela pessoa me deixou, me traiu, me deixou aqui e ela morreu, sabe? É muito louco, mas a mentalidade de uma criança não é a mesma que a nossa mentalidade. A criança leva tudo ao pé da letra. É tudo muito grande pra criança, sabe? E quem a gente era. E aí a gente vai o quê? Levando isso ao longo da vida, sabe? A gente acontece determinadas coisas com a gente que desperta de novo esse sentimento da traição, por exemplo, tá? Então, e aí, como é que você se comporta, né? Porque quando algo tá ferido, igual quando eu caí, eu feri. Então, o que eu busquei fazer com isso? Me proteger minha mão, né? Ali eu lavava a louça de um jeito ali, no banho, no primeiro banho, os primeiros banhos assim foi dolorido, ardido, né? Foi ardido. E aí, o que eu fazia ao longo do dia? Eu procurava proteger os machucados da minha queda, certo? E assim é a vida, a gente busca se proteger daquilo que nos feriu. E essa ferida da traição, por exemplo, qual é a máscara? A gente vai usando máscaras, né? Máscaras de proteção, para proteger a gente de ter aquela dor de novo. Igual eu falei, eu caí e aí eu me protegi, eu protegi o joelho, eu sentava assim, eu sentava igual uma vainha, entende? Porque tava dolorido da queda, tava dolorido de que eu ralei, então tava desafiador ali pra mim. Então eu buscava o quê? Não toca. Às vezes meu marido, sei lá, colocava a mão assim na perna, pelo amor de Deus. Então, eu quero que vocês entendam que é bem nesse sentido. A ferida aqui, um machucado no corpo, a gente busca se proteger. A mesma coisa de uma ferida, de algo em que a gente se sentiu mal diante daquela situação. E repito, não é o fato, é como a gente se sentiu diante daquilo que aconteceu. Então a ferida da traição são pessoas, né, que têm excessivo controle pelas coisas, né? Onde você vai, com quem você vai, o que vai fazer, até com Deus. A pessoa reza
E aí, ai, quando? Quando será? Ai, quando será? Como? Onde? Ai, por quê? Por quê? Por que assim? Por que eu tenho que esperar? Não espera, sabe? Tudo, e a pessoa tem o controle porque tudo tem que ser do jeito que ela quer, quando ela quer e como ela quer, no tempo em que ela quer. Porque se algo sair do controle, meu Deus, não. Aí a frustração vem, aí a culpa vem, não, porque eu deveria ter pegado mais isso, não, eu deveria ter ensinado mais aquilo, não, porque eu deveria ter feito. Aí vem, sabe? Então, a gente usa né, essa máscara, essa ferida da rejeição, quando nos dói, quando é latente e quando a gente tem algum gatilho, ou seja, uma situação que a gente não tem controle. Ou seja, eu não tenho controle sobre se chove, se faz sol, eu não tenho controle sobre o outro, eu não tenho controle sobre as situações ao meu redor, eu tenho controle sobre mim. Então, essa máscara que a gente usa do controle é para que ninguém me mexa na minha ferida de novo, para que eu não perca o controle da situação e uma pessoa venha e me traia de alguma maneira. Amizade, eu dei o exemplo de pai, por exemplo, mas é de mãe, entende? Então, por quê? Porque elas têm medo, porque essas pessoas têm medo da decepção. A decepção predomina. Então, são aquelas crianças lá, né, na infância, que se decepcionaram com alguém, com os pais, professores, com amiguinhos, né? E hoje elas buscam controlar as pessoas, situações, tudo ao redor, para que elas não se decepcionem de novo. Então elas usam a máscara do controle, tudo tem que sair do meu jeito. Porque elas têm essa ilusão de controle, porque ela evita se machucar, ela evita se frustrar, se decepcionar. Mas isso é uma ilusão, porque a gente não tem controle. E aquela pessoa se frustra mais ainda, entende? E essas pessoas com essa ferida também, elas têm dificuldades de prosperar em todas as áreas da vida, sabe? Porque elas buscam uma estabilidade, elas buscam algo certo, elas buscam o controle, né? Elas não gostam de correr riscos. Elas querem muita certeza em algo. Então, assim, se elas vão fazer o curso, que garantia que você me dá? Será que vai melhorar mesmo? Se ela for fazer a terapia, nossa, mas tudo que vai acontecer comigo? Se ela for fazer um exame, né? Vai fazer, o que vai fazer, mas como é? Como que eu tenho que agir? Como que vai ser? O negócio tem que ser certo para ela. Se algo sai do controle, ela se sente desprotegida e vem essa ferida novamente da traição, entende? Então são pessoas extremamente controladoras, estão nesse círculo vicioso por conta dessa ferida da traição. Claro que eu tô falando de uma forma muito objetiva, muito certeira aqui, porque a raiz é muito mais profunda para falar aqui numa live, né? Porque isso é uma aula, isso é uma terapia, tá? Mas dá muita clareza já, tá? A ferida da injustiça. São pessoas que se sentem injustiçadas. Tá lá uma ferida e essas pessoas buscam se proteger da injustiça, né? Então, elas se privam ali do prazer da vida, de desfrutar a vida, elas se privam de mais, né? De alcançar mais na vida, deixa eu ver um exemplo aqui, de estar mais em contato com a natureza, de fazer coisas mais ousadas. Por quê? Porque elas não conseguem pedir ajuda e elas não conseguem receber ajuda. São pessoas, por quê? Porque elas se sentem injustiçadas, porque em algum momento da vida dela, ela foi injustiçada, né?
se sentiu ali um exemplo besta, que criança leva muito ao pé da letra, né? Um exemplo besta. A mãe tava dividindo ali uma torta. E aí, com os amiguinhos, né? Com ela e com os amigos, ou com ela e com os irmãos. E a mãe deu um pouco mais ali pro vizinho. Porque, sei lá, a mãe pensou, o vizinho tem uma necessidade ali, o vizinho tava na rua o dia todo, coitado. Ou, olha, eu vou dar um pedaço a mais pra você dar pra sua mãe, enfim. E aquela criança se sentiu o quê? Puxa, que injustiça! Eu sou filha e recebi um pedaço menor do que o fulano lá. Olha que coisa besta, né? Se você for pensar, é uma coisa ridícula, é uma coisa besta. Criança. E a criança leva ao pé da letra. E são essas feridas em que a gente leva pra vida. E aí, o que essas pessoas... como essas pessoas se comportam? Elas vão se colocando sempre pra baixo. Porque sempre é o ruim pra ela. Sempre ela acha que vai acontecer o pior com ela. Porque aconteceu um sorteio. Eu sabia que eu não ia ganhar. Eu não ganho nada mesmo. Aí já vem crenças limitantes, aí um negócio é ladeira abaixo. Porque elas se colocam pra baixo, elas se sentem pra baixo, elas se colocam cada vez mais pra baixo e elas realmente têm uma baixa autoestima por conta disso. Elas são rígidas, elas não são flexíveis. Não. Elas tendem a controlar também as situações no sentido de ela tem um pensamento ali, um estilo de pensamento, vamos supor. Gente, tô ruim de exemplo hoje, viu? Mas vamos supor, elas são rígidas no sentido de... eu falo, essa é a melhor série pra mim. E ponto. Não, porque tem a outra série, sabe? Opiniões. Ela é rígida a outras opiniões, outros pontos de vistas. Ela é extremamente rígida. Não sou flexível. Não, o meu é o certo. Você tá errado. Não é isso. E é aquelas pessoas que, tipo assim, prova pra A mais B, sabe? É totalmente totalmente advogado do diabo, sabe? Porque elas se sentem ali injustiçadas e só a opinião dela importa, o pensamento dela importa, a rigidez é uma característica muito certa dessa ferida. Rigidez, não sou flexível. Se alguém me contraria, né? Se alguém tá me contrariando, se alguém tem uma opinião contrária à minha, eu emburro. Não é assim. Não é a verdade, não é assim, sabe? Não tem que ser assim, eu emburro e não é assim, eu bato e eu brigo na internet e eu provo pra todo mundo, eu rodo a baiana, entende? Rigidez, eu não sou flexível a outras opiniões, a outros pontos de vistas, beleza? E aí essas pessoas também não conseguem prosperar porque elas sempre pensam no pior. E elas não pedem ajuda, porque elas estão sempre certas. Então o que ela tá fazendo é o certo. O jeito que ela tá fazendo é o certo. Então elas não conseguem pedir ajuda, elas não pedem ajuda. Tem que fazer tudo sozinha. Porque é isso, tem que ser isso. Sabe aquele Caxias? É aquelas pessoas Caxias, né? E aí, elas têm várias crenças limitantes do pior. Não, porque, meu Deus, se eu prosperar, e aí eu vou ser assaltada, e aí eu vou ser sequestrada, aí eu vou ser morta, sabe? É o pior, Não, se eu andar na rua e se eu cair, aí eu vou deixar meu dinheiro, sei lá, pro governo, não, vou deixar meu dinheiro pros meus filhos, não, sempre o pior. Não, nossa, eu preciso comer isso aqui, porque não, e se eu ficar doente, aí se eu morrer, aí se... Pior, sempre no pior, sempre o pior, entende? A outra ferida é a ferida da humilhação. Essa ferida... gente, é bom frisar uma coisa que a gente
Pensa assim, como eu falei da minha queda, quando eu caí, né? A ferida, eu tenho várias cicatrizes de quando eu caí, de quando eu me machuquei. A cicatriz fica lá. Essas feridas emocionais, a cicatriz tá lá, tá? Não é assim, vou fazer uma terapia e vai sumir. Vai desaparecer, vou liberar. Não, é igual o medo. Vou dar um exemplo do medo. Todo mundo sente medo, o medo tá lá. Você vai fazer a terapia? Legal. O que a terapia vai te ajudar? Te dar mais clareza, a liberar questões que você não tá conseguindo sozinha. Claro, isso é óbvio, isso é válido. Eu sempre faço, né? Puxa, eu não tava tendo muita clareza nisso aqui, ó. Expande a consciência. Libero mais o medo. Por quê? O medo paralisa. Então aí as terapias, né, as coisas, a expansão de consciência, um livro, vai servir para quê? Para que aquele medo não me paralise mais, mas o medo vai existir. Essa ferida vai existir, a cicatriz está lá. Se alguém pegar uma faca assim e cutucar bem, a ferida vai abrir de novo. Por isso que você precisa ser mais forte. O medo tá lá. As feridas estão lá. Você que precisa se fortalecer. Entende? Esse é o ponto. Até falei no Portal Expandir hoje. Hoje? Não sei se foi hoje ou ontem isso. Eu falei, vai existir. Tá lá. Não tem como apagar, gente. É a sua história. É aquilo que você viveu, é aquilo que você sentiu. Não dá pra apagar, simplesmente tipo... Mesmo que você passe por uma hipnose, você vai lembrar daquilo, né? Não é amnésia. Tudo que você viveu, tudo que você sentiu, não tem como. Não é amnésia. Não tem como te dar uma pílula da amnésia. Não. Você vai sentir. É igual pisar no teu pé machucado. Você vai sentir emoção. Qual é a emoção que eu vou sentir? Dor. Aí depois raiva que a pessoa pisou no meu pé. Você vai sentir. É o sentimento. Mas aí que tá o detalhe, meus amores. O que você faz com esse sentimento? É isso que está criando a sua realidade, positivamente ou negativamente. É isso que está criando a tua realidade, é isso que está criando desafios, conflitos, falta, escassez, enfim, tá? Então, é importante você saber que você vai se fortalecendo. Você vai olhar para o teu medo e ele não vai te paralisar mais. Você vai olhar para essa ferida e não vai te paralisar mais. Por que eu tô falando isso? Porque a ferida da humilhação, eu me identifiquei com essa ferida, né? Tipo assim, eu não vou falar que ela é minha, porque não, ela não é minha. Quando a gente toma alguma coisa pra essa doença é minha. Eu tenho rinite, eu tenho sinusite, eu tenho dor de cabeça. Ela é tua. Quem vai tirar de você? Você comprou ela, né? Ela é tua, é meu. Eu tenho, é meu. Quem vai tirar de você? Então, assim, não é que eu tenho esta ferida, né? Eu me identifiquei com esta ferida por conta de situações da minha vida. E o que eu faço? Eu lido com esta ferida todos os dias. Cada coisa que acontece comigo, eu vou lidando com esta ferida. Me fortalecendo, melhorando cada vez mais, para que esta ferida não doa mais como doía. Como doía, entende? Em mim. Ela não vai doer mais, ela não vai me parar mais, ela não vai me impedir de ir para um próximo nível mais. Porque eu sei que ela tá lá, mas ela não me domina mais. Eu sou maior do que ela, eu sou maior do que essas situações. Esse é o ponto, escreve isso, guarda isso na tua cabecinha, tá? E à medida, porque a vida é movimento, a vida é pra frente. E à medida que a gente vai evoluindo, tendo contato com os mais métodos, exercícios, terapias, enfim, cursos, workshops, mentorias, a gente vai descobrindo mais, a gente vai evoluindo mais sobre essas feridas e cada vez mais aquilo não me para mais. Entende? Porque é impossível parar quem não para. E aquilo não me para mais, mas eu sei que existe. Então, bora pra... ferida da humilhação. O que acontece? Pera aí. Bebam água. Beberam água?
A ferida da humilhação, a máscara dessa ferida da humilhação é a não se expressar, não se comunicar. Vergonha é a máscara dessa ferida. Então, eu vou me proteger daquela ferida, né? Tá doendo. Tá fratura exposta, vai. Como que eu me protejo daquilo? Eu me protejo, eu coloco, sei lá, uma tala, dependendo do machucado. Eu vou colocar algo para me proteger daquela dor, para eu não sentir aquela dor de novo. É sobre isso as feridas. Então, são pessoas que se sentem, que se sentem envergonhadas, que sentem vergonha, né? Que sentem vergonha até de si mesmas, né? Do que pode fazer. Então, o que ela evita? Ela evita se expor, ela evita se comunicar, aí ela usa aquela máscara da timidez, sabe? Sou tímida. Por quê? Que aí as pessoas, o que a sociedade entende como timidez? Poxa, ela é difícil de se comunicar, ela é introspectiva, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma pessoa introspectiva não tem nada a ver com vergonha. Mas a sociedade entendeu, né? A sociedade associou isso, né? Mas ela é introspectiva, não, ela não vai falar. Então o que acontece? Opa, aquela pessoa que sente vergonha, né? Ai, graças a Deus, me livrei. Falo que tenho vergonha, né? Aí me livrei. Mas não, as pessoas que sentem vergonha, que falam que têm vergonha, elas têm vergonha, sim, de se comunicar. Porque elas têm vergonha, elas têm medo de serem rejeitadas, elas têm medo de serem criticadas, julgadas, e elas têm medo de que o outro, né, aponte o dedo, o outro critique ela como ela se critica. Ela mesma se critica. Ela mesma se chicoteia. Ela mesma sente vergonha dela mesma. Então, o outro não pode me ver, o outro não pode me ver assim como eu me vejo. Tão ruim para falar, tão ruim para se expressar ali. Mas a pessoa não faz nada para melhorar. Mas ela tá ali na timidez, na vergonha, porque ela tem a ferida da humilhação. Ela se sentiu, vou dar um exemplo. Lá na infância, por exemplo, tá? A ferida da humilhação. Aluno pediu para ir no banheiro. Professora, quero ir no banheiro, tô muito apertada. Professora, espera um pouco, tô explicando isso, tô explicando aquilo, espera que você já sai. Professora, tô com muita vontade de ir no banheiro. Oi, tô com muita vontade. E vai e pede pra ir no banheiro, a professora, calma. Aquela pessoa fez xixi nas calças. Aquela pessoa não, aquela criança. Aquela criança fez xixi nas calças. Os amiguinhos começaram a dar risada dela. Ela sente a humilhação. Puxa, a professora podia ter deixado ele no banheiro. É claro que ela não tem essa mentalidade, mas pensa, a criança leva tudo ao pé da letra e a criança é muito o quê? Geral, né? Culpa da professora. Olha o que eu estou passando. Culpa da professora. Humilhação. Estou me sentindo humilhada. Estou humilhada. Olha aqui, ó. Eu tô pra dentro, ó. Aí eu entro. O que a criança quer naquela hora? Ela quer virar um avestruz e se enfiar debaixo da terra. Entende? Ela quer, né? Ela quer se esconder. Ela quer sair dali correndo. Ela quer fazer qualquer coisa. Ela quer trocar as calças ali dela. Ela quer, sabe? Ela não quer estar ali. Ela tá se sentindo humilhada. Então, entendi. Ao longo da vida, eu vou me escondendo desses... Isso foi um exemplo só, tá? Mas tem muitas outras coisas que acontecem que a criança ali se sente humilhada, tá? E aí ela vai levando, né, ao longo da vida e ela se envergonha de si mesma. Porque, né, afinal, ela fez xixi nas calças ali na frente de todos os amiguinhos. Ela se envergonha dos outros, né? Ai, não tenho vergonha, aquelas crianças que estão nas pernas dos pais, depende da idade, o que elas passaram. Elas estão absorvendo isso dos pais. Por isso que quando faz terapia, uma maioria avassaladora faz terapia primeiro nos pais, depois na criança. Porque o problema é os pais. A criança nasceu uma página em branco. Se a criança tá fazendo algo que é incoerente, algo ruim, algo destrutivo,
tem a ver com o ambiente, tem a ver com aquilo que ela tá vivendo. O que ela tá vivendo? Primeiro pais e depois a criança, né? A gente entende a criança, mas vai pros pais, entende? A gente busca ali a informação da criança e vai entender mais sobre isso com os pais. E aí, essa ferida da humilhação fazem as pessoas se criticarem muito, porque elas têm medo de ser criticadas. Então elas se criticam e elas se humilham, elas mesmas se criticam e se humilham. Tiram a foto assim com todo mundo. A pessoa nunca tá bem. Ai, não, saí com a papa. Ai, não, saí assim. Ai, não, saí com cara de bolacha. Saí com... Eu, todo momento. Hoje eu posso até ali... Hoje eu já... Como eu já tenho a consciência dessa ferida, eu me olho numa foto, eu me olho em algum lugar. A papadinha ali, tá alguma coisa ali, mas tá tudo bem. Vamos melhorar. Vamos melhorar um ângulo, vamos melhorar uma luz, vamos melhorar o corpo, entende? Eu já boto a ação, já boto o que pode melhorar ali, entende? Não ficam me criticando, me mutilando ali. Aí a pessoa, né, aqueles amigos lá tira a foto. Ai, não gostei, saí, não sei. Aí tira outra foto. Tira 1000 fotos porque o ser humano se critica e se julga o tempo todo. Ela não gosta como ela saiu da foto. Tirou 1000, muitas fotos. E aí quando tira, chega, não, você tá linda, pode deixar. As pessoas elogiam, mas a pessoa lá nunca se vê bonita, nunca se vê do jeito ali que as pessoas estão falando que ela tá bonita, que ela tá linda. Se critica o tempo todo. E aí, essas pessoas também não conseguem prosperar, né? Relacionamentos, espiritualidade, saúde e dinheiro, claro, tá? Quando eu falo prosperidade, são 4 pilares, tá? E esses 4 pilares têm muitas coisas envolvidas, né? Relacionamentos é relacionamento interno, relacionamento afetivo, relacionamento familiar, amigos, né? Relacionamentos interpessoais. Então, a pessoa não consegue prosperar financeiramente porque ela não se sente merecedora. Ela se critica o tempo todo, ela se julga, ó o chicotinho aqui, ó. Não tô bom, nunca tá bom, nunca tá bom, nunca tá bom. Por quê? Foi humilhada. E aí, ela não vai pra frente, ela não consegue prosperar em uma área da vida ou todas as áreas da vida ali, porque ela não se sente merecedora de mais. Ninguém ensinou pra ela não aprendeu. Ela não se vê merecedora daquilo. Por que ela se veria? Tá, sabe? Ela foi humilhada. Ela tá com aquela ferida ali, ó. Sabe quando você sente que tá... Como é que fala quando... Latente. Aquela ferida tá ali, ó. Latente ainda. Só que as pessoas estão... A maioria das pessoas estão inconscientes e elas nem percebem isso. Elas não percebem. É normal. Aí elas não conseguem... né? Ela não se sente merecedora. Olha que forte isso. Ela não se sente merecedora de um corpo melhor e por isso ela não come bem. Ela não vai pra academia. Ela não faz as coisas como ela deveria fazer. Porque ela não sente que merece melhor aquilo, sabe? Ela não vai pra frente num relacionamento, por exemplo, porque ela não se sente merecedora de um relacionamento harmonioso, de um relacionamento bacana, um relacionamento mais próspero ali, parceiro, sabe? Que aquela pessoa parceira, não se sente merecedora. Então por isso ela se sabota o tempo todo. Ela se sabota o quê? Com ciúmes, com desconfiança, porque ela tem uma ferida emocional dentro dela. Então tudo ali que o parceiro, a parceira fala, ela se sente o quê? Humilhada. Você tá me criticando, você tá me julgando. E aí ela se critica mais. Se ele tá falando, se ela tá falando, eu sou assim mesmo. E ó, chicotinho. E vai no chicotinho, entende? E ela, que mais? Relacionamentos. Dinheiro, nem precisa falar, né? Dinheiro, não se sente merecedora de dinheiro. Logo, ela não amplia as possibilidades. Ela não estuda mais. Ela não busca ali quem chegou lá.
quem tá trilhando um caminho, o que fez? O que a pessoa tá fazendo? O que ela tá comendo? Como ela se comporta? Quais os hábitos dela? Ela não busca, ela não vai. Porque ela não se sente merecedora. Não dá certo, pra mim não dá certo. Ela repete, né? Não tenho tempo, agora não dá, vou tentar. Então, não se sente merecedora. Então, ela sempre vai buscar justificativas para os fracassos dela. Ela vai buscar justificar o porquê ela não está fazendo. Em vez de ela ver, peraí, eu não estou me sentindo merecedora disso. E por isso que eu não vou mais para frente. Olha para esta ferida, tá? A outra ferida, ferida do abandono. Eu também me identifiquei um pouco com esta ferida, tá? Quando eu tive acesso aí a isso. Eu lido com isso todos os dias, tá? É isso que eu falei mais à frente. A gente não some, não apaga da nossa vida, tá? A gente se fortalece. A gente se torna mais forte do que isso. A maioria das pessoas tem as feridas, os bloqueios emocionais, o medo, o trauma mais forte do que elas. E por isso que elas estão bloqueadas, travadas, estagnadas ali, sabe? E aí ela sente que é espiritualidade, é alguma coisa, sei lá, é meu pai, é macumba, é não sei o quê. Mas não, pode ser, claro que pode ser, não vou anular isso, não vou anular, claro que interfere. Mas se eu estou bem comigo mesma, meu bem, não, se eu tenho as minhas questões resolvidas, se eu me fortaleço cada vez mais, meu bem, não tem ataque psíquico, não tem essa parada, não tem, porque eu tô fortalecida, eu tô bem, não tem como chegar a mim, não tem, é uma blindagem, não tem como, entende? A ferida do abandono é quando quando ali na infância a gente sentiu, não é o que aconteceu, tá? Eu gosto sempre de dar o exemplo, porque é uma coisa que acontece muito, tá? E claro, as mães, né, os pais, têm aquele cuidado tem aquele cuidado com a criança e se sente culpada por tudo, né? Eu fiz demais, eu fiz de menos, eu não fiz, sabe? É uma coisa que acontece muito, é muito comum, tá? Entretanto, a gente como pai, como mãe, né, como educador, a gente vai causar danos de alguma maneira. Porque é uma outra pessoa, a gente não controla essa outra pessoa. A gente tem que causar menos danos possíveis. É sobre isso. E uma pessoa que está ferida, ela fere também. Então, por isso que as pessoas, né, os pais, educadores, eles... E você olha, enfim, para os filhos ali, quem está educando, você vê crianças feridas. Porque quem está educando está ferido, não olha para isso, não olhou para isso, não vê que é isso, não se sente merecedor de algo mais, e aí fere, não tem jeito, muitas vezes não é maldade, a pessoa simplesmente ela só dá o que tem dentro dela, e aquele é o melhor que a pessoa pode dar, é o melhor dela, ela tá sendo a melhor mãe, o melhor pai, o melhor educador ali. Entende? Melhor com o nível de consciência que ela tem ali, entende? Então não dá pra julgar, entende? Agora, você que tá tendo acesso a essa informação, a esse conhecimento, né, a maioria aqui dos meus seguidores e tudo já está num nível de consciência onde tá buscando mais evolução. Então é importante você saber que pessoas feridas ferem, né? Então a gente busca ferir o menos possível as outras pessoas, sejam elas filhos, quem for, né? E a ferida do abandono, eu gosto muito de dar esse exemplo, como eu disse, por conta de que é comum. Uma mãe, por exemplo, vai tomar um banho, precisa ir no mercado e deixou ali com a babá, ou deixou com a avó, ou precisou espairecer, precisou respirar, foi no cinema com o marido, fez o quê? A criança se esgoela de chorar. E seja ela fala ou não, sabe? Às vezes a criança é um bebê. Entenda que esse tipo de coisa é do 0 aos 7 anos. Então, às vezes a criança nem fala.
tá? Mas, por isso que eu falo que não é o fato, é como ela se sentiu. Então, a criança deixou, a mãe deixou ali com alguém, a mãe, o cuidador. Como a criança se sentiu? Abandonada. Fui abandonada. Fui deixada aqui com os meus pais. Ou fui deixada aqui com os meus avós. Fui largada aqui. Às vezes a pessoa realmente foi abandonada, né? Eu não vou falar sobre isso. Mas às vezes a pessoa de fato foi abandonada. Mas estamos falando aqui de como ela se sentiu, né? Porque às vezes não é o fato. Às vezes ela realmente foi abandonada, ela vai se sentir abandonada. Mas muitas vezes a criança não foi abandonada, mas ela se sentiu abandonada. Como eu falei, a mãe foi no mercado, a mãe foi tomar um banho, a criança tá ali, tipo, no quarto do lado, ou a criança tá na frente do banheiro e a mãe tá tomando aquele banho rápido e a criança tá ali, e a criança acorda e não vê a mãe. Se esgoela. Como ela se sentiu? Abandonada. Ela pode também ter se sentido traída, porque, puxa, você me deixou aqui dormindo. Aonde você tá? Socorro, sabe? Tipo, como eu falei, a criança, ela é muito geralzona e leva muito ao pé da letra. E aí ela se sente abandonada. Ferida do abandono. O que faz a ferida do abandono? São pessoas que têm a necessidade excessiva de ser cuidada por outras pessoas. Então essas pessoas, normalmente, elas não fazem muita coisa. Elas não sabem fazer, né? Elas não sabem pagar uma conta, elas não sabem cuidar do próprio dinheiro, elas não sabem administrar ali algo, elas não sabem cuidar, tipo, da roupa. Tinha sempre alguém falando, essa roupa aqui tá legal. Legal. O dinheiro, tem sempre alguém cuidando de dinheiro. Pagamento de contas, tem sempre alguém fazendo por ela. Tem sempre alguém cuidando dela. Então ela tem a necessidade de alguém cuidar, de alguém olhar para ela, de alguém notar ela, de alguém... Olha como que é essa ferida do abandono, entende? De alguém ver ali que ela existe, que ela tá ali. Entende? Então ela procura nem saber fazer algo melhor, ou ela deixa tudo pela metade. São pessoas procrastinadoras, tá? A ferida do abandono são pessoas extremamente procrastinadoras, deixam tudo pela metade, compram um curso, não começam, ou quando começam não terminam. Fazem livro, não termina livro, né? Não começa o livro, ou começa e não termina, tá? Não consegue dar começo, meio e fim pra nada, porque elas se sentem o quê? Descuidadas, abandonadas. Por quê? São pessoas que têm aquele... internamente, inconscientemente, elas se sentem escassas, né? Que as coisas vão acabar. Igual ela se sentiu abandonada porque a mãe foi lá tomar banho, certo? Então, ela tem que aproveitar as coisas ali também o máximo, porque senão vai acabar, né? Porque senão pode acabar. E aí elas não concluem, porque elas aproveitam ali o começo, a empolgação, esse sorvete, agora eu não quero mais. Esse livro aqui, agora eu não quero mais. Perdeu a graça. Esse curso aqui, perdeu a graça também. Essa empolgação, esse curso nem é tudo isso. Essa terapia nem é tudo isso aí. Esse perfil aí, nem é tudo isso. Essa live, esse vídeo, não é tudo isso não. Não é, nem viu tudo. Nem viu tudo. Mas o que aconteceu? Pegou na ferida dela. E ela não conclui. Por quê? Porque ela sente que vai acabar, que vai desabar as coisas o tempo todo em cima dela. Que alguém vai bater o martelo ali e vai falar tchau. E vai deixar ela, que vai abandonar ela, entende? E aí elas têm dificuldade, têm desafios de prosperar, justamente porque essas pessoas associam o dinheiro
a distanciamento das pessoas, afastamento das pessoas. A ferida do abandono também, ó, quando o pai vai trabalhar. E aí o pai fala assim, olha, eu preciso trabalhar para trazer dinheiro para casa, né? Para ter dinheiro. O que aquela criança associa? Puxa, eu não tenho o meu pai, né? Eu não tenho o meu pai por perto, porque ele tá trazendo dinheiro, né? Então, logo, eu não tenho carinho ali, eu não tenho a presença do meu pai, mas eu tenho dinheiro, ele tá trazendo dinheiro. Então, aquela criança associa, né? Se eu tenho dinheiro, eu não tenho o amor do meu pai. E se eu tenho o amor do meu pai, eu não tenho dinheiro. Ela associa que ela não pode ter os dois ao mesmo tempo, que sempre alguém vai se afastar da vida dela, que sempre ela vai ficar sem um, né? Então, faz muito sentido isso. E essas pessoas não conseguem prosperar porque elas sentem que elas vão perder pessoas, que elas vão perder algo se elas forem para um próximo nível, se elas forem melhor ali do que elas são hoje, sabe? Elas sentem que elas vão perder algo ao conquistar algo. Vou perder ali um ciclo de amigos, vou perder o amor. E aí, falando sobre esse exemplo que eu acabei de dar, vou perder o amor do meu pai, sabe? Se eu for mais próspera ali. Na saúde, na espiritualidade, relacionamentos, dinheiro. Perco o amor das pessoas, porque eu não vou estar ali no mesmo nível de consciência, não é nem nível, às vezes, nível material, eu posso falar, mas não vou estar ali no mesmo nível que aquela pessoa. Então, aí o que ela faz? Ela se afasta das pessoas. A ferida do abandono é você se sentir o tempo todo com essa ferida aberta de abandono e que a pessoa vai te abandonar. Tá? Então ela usa essa máscara. Ela usa máscaras de não ir pra frente, de não dar certo, né? Para que ela não se afaste da pessoa, ou seja, ela se iguala ao mesmo nível de outras pessoas, sejam medíocres ali ou não, ou seja, elas se perdem delas mesmas para que ela não fique sem outras pessoas, ela não fique sem aquela situação, aquela coisa. Que é apego, né? Apego. Eu não quero que me abandone, eu não quero ficar sem essa situação, eu não quero ficar sem essa pessoa, eu não quero, então eu faço de tudo para não perder essa pessoa, essa situação, entende? E aí a ferida da rejeição, quando essas pessoas se sentiram ali rejeitadas, né? Essas pessoas, né? Essa criança na época, né? E a criança nunca tinha poder de fala, né? Você é muito pequeno para decidir isso, né? Você é muito pequeno para decidir a sua roupa. Você é muito pequeno para falar isso. Não, você não... como é que fala? Você é café com leite. Ou o amiguinho não chamou para ir numa festa, né? Todo mundo ali da sala, né? Todo o ciclo ali de amigos foram na festinha dele. E ele não foi chamado. O que ele se sente? Puxa, claro que ele não vai pensar assim, ai, fui rejeitado. Não, apesar que as crianças estão muito evoluídas hoje em dia, né? Mas ela realmente, ela se sentiu o quê? Um afastamento. Ela sentiu uma rejeição daquela situação, daquela pessoa, entende? Então, aí o que elas vão se tornando adultos ali, né? O que causa isso na vida da pessoa? Ela busca fugir sempre da realidade. Ela não consegue enfrentar situações desagradáveis para ela. O que é uma situação desagradável? A academia é desconfortável, é desagradável, né? Uma mudança de setor ali no teu emprego, uma mudança de emprego, uma mudança de casa, uma mudança de relacionamento, mudança de remédio, o que seja, mudanças, elas são resistentes a mudanças. Elas fogem da realidade, elas não querem aceitar aquela realidade e elas buscam se anestesiar de outras maneiras, né? Comida, bebida, televisão, celular, que mais? Sexo, remédio,
tá? Droga. São pessoas procrastinadoras. Por quê? Elas procrastinam, elas adiam tudo. Porque elas se sentem incapazes. Incapazes de fazer algo melhor, de fazer algo dar certo. Elas são incapazes de enfrentar. Elas não enfrentam, entende? Elas não enfrentam as coisas e por isso que não vai dar certo. Aí elas procrastinam, vou adiando, porque elas se sentem incapazes de enfrentar aquele desconforto caso não dê certo, caso ela fracasse ali em alguma coisa. Só que o fracasso faz parte do sucesso. Elas se esquecem disso. Fracassar, o erro, o tropeço faz parte de andar pra frente. Você vai tropeçar, você vai cair. Só que você tem que saber que o chão não é teu lugar. E só que elas, como elas se sentem capazes, e aí elas entram num looping de que tem algo errado comigo. Tem algo errado comigo. Elas estão nesse looping eterno de que tem algo errado comigo. E aí elas procrastinam. É por isso que ela é baixa autoestima. E elas procrastinam. Elas não vão até o final. Elas fogem da realidade porque elas não conseguem enfrentar situações difíceis, desagradáveis, né? E por isso, né? Elas não alcançam mais na vida e por isso elas sentem que tem algo errado com elas. Olha que louco, olha que louco. Eu não ajo, né? Eu não faço. É a mesma coisa, gente. É aquela história lá, né? Tô finalizando aqui, vá. É aquela história da ilha lá, né? Que tô com dor nas costas aqui. É aquela história da ilha. Que o fulaninho tava lá na ilha, né? Naufragou lá o navio dele, ele tava na ilha. Pediu ajuda pra Deus. Deus, por favor, me ajuda, né? Me salva. Eu preciso me salvar. E aí, Deus, né? Prontamente. Aí ele foi mandando um bote, mandou um navio, mandou uma jangada, mandou várias coisas para ele se salvar ali, né? Mandou um barco. Não, Deus vai me salvar. Não, Deus vai me salvar. Deus vai me salvar. E aí veio uma tempestade e ele morreu. Chegando lá no céu, contato com o Criador. Poxa, Deus, eu confiei em você, eu pedi para você me salvar. Deus falou, nossa, eu mandei um barco, uma jangada, um navio, tudo, um bote. Nada você aceitou? Entende? Ele não agiu, ele não entrou dentro do barco, ele não entrou dentro do bote, ele não foi. Então não dá, entende? E aí ele vai achar que tem algo errado com ele. Mas não é algo errado com ele. Não, é uma ferida que faz com que ele sinta que tenha algo errado ali com ele, que faz com que ele não faça. Então, a gente precisa agir além do desconforto. Vai ser desconfortável. A gente precisa escolher o difícil que vale a pena. Vai ser difícil comer legal, vai ser difícil ir para academia, vai ser difícil olhar para as tuas dores, para as tuas feridas, vai ser difícil ali evoluir na vida, vai ser difícil pensar mais positivo, mas é muito mais difícil não viver a vida que você veio para viver e veio para ter. É muito mais difícil, para mim é muito mais difícil. Agora, quem quer viver na mediocridade, no mais ou menos, tá tudo bem, ó. Fiquem com cada um com o seu. Eu não aceito. Então eu tô escolhendo o meu difícil. Qual o difícil que vale a pena? É difícil. Mas é mais difícil ainda não tá vivendo o que eu quero. Então eu vou pro difícil agora. Porque o difícil agora, né? Ele passa. Ele vai se tornando mais fácil. Só que o difícil lá, depois que eu vou colher, o difícil que eu vou colher, vai ser avassalador, vai ser frustrante, vai ser triste, vai ser escasso, vai ser medíocre. Então eu prefiro plantar esse difícil aqui, para depois colher
algo muito melhor. Só que se eu não faço o que é difícil agora, o que é desconfortável agora, eu vou colher um resultado mediano, ou eu não vou colher nada, né? Porque eu não tô plantando nada. Entenda que é um plantio, tá? Então essa ferida da rejeição, as pessoas têm desafios de prosperar porque elas têm a tendência a descontrole. Elas não como as pessoas se sentem rejeitadas, elas fogem do desconforto de ter que lidar com muito dinheiro, de ter que lidar com responsabilidade. Essa ferida da rejeição também, eu lido com ela todos os dias, viu? Eu lido com ela. De não ter que lidar com muita coisa, com muita responsabilidade, com muito dinheiro, enfim, responsabilidades. E aí elas fogem, elas vão fugindo do desconforto. Aquelas pessoas também que deixam, né? O dinheiro escorre feito água, porque elas dão presentinho aqui, presentinho ali. Pra quê? Pra se sentir amada, pra se sentir vista, pra se sentir querida, né? Um presentinho aqui, um presentinho ali, e vai toda a economia, vai tudo ali, porque a pessoa tem que me amar. Se eu for vista, se eu desse presentinho aqui, se eu fizesse carinho aqui, se eu mudar toda a minha rotina, se eu mudar toda a minha vida só pra viver em função dela, só pra agradar ela, vou falar palavras bonitas, vou comprar isso, vou comprar aquilo, e vai tudo, o dinheiro escorre, né? O dinheiro vai, porque eu dou todo o meu dinheiro. Eu faço, sabe? Eu não faço nada por mim, eu faço pelo outro, porque eu quero ser vista, eu quero ser amada, eu quero ser querida. Por quê? Eu internamente, inconscientemente, eu me sinto rejeitada. Então eu preciso ter ações, eu preciso fazer com que eu seja mais amada. Só que essas pessoas, né, a maioria das pessoas, elas não olham para o quanto elas estão se amando. Né? No caso, ao contrário, quanto elas estão se rejeitando. E por isso que elas vão atraindo ali pessoas, situações que vão rejeitar aquela pessoa, né? De alguma maneira, aquela pessoa não vai ser vista, porque ela se sente rejeitada. Ela não se sente vista. E isso magnetiza pessoas e situações. É uma frequência vibracional. Frequência. É aquilo que eu estou emanando, eu atraio para minha vida. Então eu vou atrair pessoas e situações para que o universo valide aquilo que eu estou vibrando, aquilo que eu acredito, aquilo que está latente em mim, essa ferida da rejeição. Então as pessoas vão me rejeitar. E aí eu vou buscar sempre ali ser aceita, ser vista, agradar. E aí eu me perco de mim mesma, porque eu não estou buscando me agradar, eu não estou buscando curar essa ferida em mim, eu sempre estou buscando que o outro supra a minha expectativa. Isso vale para qualquer ferida, tá? Não só da rejeição, tô falando aqui da traição, da injustiça, da humilhação, do abandono e da rejeição. Isso vale para qualquer ferida. Mas são pessoas, as pessoas se perdem delas mesmas porque elas estão buscando constantemente com que o outro faça por elas o que elas não fazem por si mesmas. Isso precisa ser olhado, isso precisa ser curado, para que você possa ir para um próximo nível no seu relacionamento, na espiritualidade, na tua saúde, no teu corpo e no dinheiro. Porque tudo isso junto, né? Espiritualidade, saúde e relacionamento, isso tudo vai te fazer prosperar mais. Quando você entender isso, quando você entender o porquê você age como você age, o porquê por isso que eu quis trazer as feridas aqui, para você entender o porquê você age muitas vezes como você age, porque há uma ferida por trás disso e você usa máscaras para proteger a sua ferida. Todo mundo tem. É como eu falei, pessoas feridas ferem e tá tudo bem, a gente só tem que buscar
procurar causar menos danos às pessoas, né? Porque a gente não é perfeito. A gente vai ferir. A gente vai ferir. A gente vai ferir nós mesmos, a gente vai ferir as pessoas. A gente tem que buscar ferir o menos possível, né? E eu escutei, pra finalizar aqui, peraí, e essas pessoas, a rejeição, pra finalizar aqui, a rejeição, como ela foge do desconforto, ela vai fugir ali de prosperar mais, porque ela acaba se machucando, né? Ela acaba se sentindo rejeitada ali pelo dinheiro, por problemas financeiros, pela dívida, né? Ai, o dinheiro não me quer, a vida não me quer, Deus tá me punindo, Deus tá me castigando, eu taquei pedra na cruz, eu taquei chiclete na cruz, né? As pessoas costumam falar isso, ai, tenho o dedo podre, ai, aí aquela piadinha, né? Com a saúde, tô com problema de junta, né? Junta tudo, joga fora. Cara, pelo amor de Deus, né? E aí, por isso que eu falo que todo mundo tem feridas e a gente precisa curar essas feridas, nos fortalecendo. E por isso que o meu trabalho é extremamente importante, porque a gente olha para essas raízes e te fortalece cada vez mais. A gente reprograma isso, porque você tem clareza no porquê você age como você age e você passa o quê? A ter pensamentos, sentimentos e comportamentos diferentes daquilo que você vem agindo, e por isso que você atrai o que você atrai, né? Ou por isso que você não tem os resultados maiores do que você tem hoje. E aí, a partir disso, as coisas começam a mudar. Os teus resultados começam a mudar. Você começa a se olhar de outra maneira. E tudo começa a fluir. E falando que todo mundo tem feridas, eu vi acho que eu vi um TED, eu acho. Eu não lembro onde eu vi, gente, eu sou dessas. Eu vou estudando, eu anoto, mas aí eu volto nessas anotações, depois eu não vou lembrar onde que eu vi, tá? Porque eu estudo muito, eu estudo muito a mentalidade. Estudo muito, sério. Porque pra eu me entender, pra eu melhorar cada vez mais, e assim eu entregar excelência para as pessoas. Então, nesse lance aí dessa palestra que eu vi, acho que foi um neurocientista perguntou, né? Perguntou lá para a plateia, ele estava dando uma palestra e perguntou lá para nossa, trava a língua, né? Perguntou para a plateia: quem aqui já teve um pai alcoólatra? Levantou algumas pessoas. Quem aqui já teve mãe narcisista ali, de que diminuía você, de que falava que você é feia, de que falava que você era bagunceira, de que tinha, tipo, falas, né, destrutivas, que te diminuía? Levantou outras pessoas. Quem aqui já teve lá avós, sei lá, que fumavam, que bebia e que causava ali o alvoroço, brigas? Levantou outras pessoas. Quem aqui já teve no teu ambiente pai, mãe com drogas? Quem aqui já foi adotado, né? Quem aqui foi adotado? Sempre levantava alguém. Enfim, quando ele foi perguntando, né? Quem aqui já foi maltratado na infância, que não pôde brincar com um brinquedo, que não pôde brincar ali com um amiguinho que sempre quis, porque a mãe não gostava do amigo, porque não queria, porque não era a hora, por infinitos motivos, tá? Levantava a gente. Quem aqui já foi abandonado pelos seus pais? Levantava a gente. Então, assim, a gente sempre vai ter feridas, né? A gente sempre vai ter algo ali a ser visto, porque a gente está aqui para evoluir. A gente está aqui para olhar para isso. A gente está aqui... a gente está aqui para sofrer? Não, não é sofrimento. Porque quando você passa pela dor, ela não dói mais. O problema é que as pessoas
estão na dor ainda daquilo que aconteceu a elas. E não é o que aconteceu, é o que você faz com o que aconteceu. Passe pela dor, senão a dor vai continuar doendo, ela vai continuar latente. Se a dor continuar doendo, significa que a ferida está aberta. Significa que a ferida está lá, ó, latejando. E o que você faz com isso? A maioria das pessoas vão jogando para debaixo do tapete, empurrando com a barriga. Até a hora que a vida tá toda lascada, né? Tá toda estrupiada. Falta de dinheiro, um relacionamento, sei lá, abusivo, tóxico. Até o dia que, tipo, realmente a pessoa tá cagada mesmo. Aí ela busca ajuda. A baixa autoestima, né? A energia, o não merecimento da pessoa tá ali, inconsciente, é tão ferida que a pessoa não busca ajuda antes de doer. Ela não busca se fortalecer. Tá doendo, tá doendo. É uma criança ainda, né? Criança reclama, adulto resolve. E a criança fica reclamando, tá doendo, tá doendo, tá doendo. O que ela faz? Nada. A criança não sabe o que é a dor. A criança não sabe lidar com isso. O que vai acontecer? Um adulto vai lá, vai passar metiolate, vai lá, vai lavar, vai passar gelo. Um adulto vai cuidar dessa criança, certo? E muitas das pessoas ainda estão agindo como criança. Ai, tá doendo, tá doendo, tá doendo. E aí, tipo, se joga na BR, tá lá toda estrupiada, com o joelho estrupiado, toda lascada. Aí que ela vai olhar. Quando vem uma diabetes, quando vem um colesterol, quando vem algo ali, algo desconfortável, quando alguém trata mal, quando ela vê briga constante, quando ela não consegue evoluir no trabalho, quando ela não consegue um trabalho, quando ela está desempregada há muito tempo, quando ela não consegue ser vista ali no trabalho, ela não consegue ser valorizada, ela não consegue ser valorizada dentro da casa dela. Ninguém respeita ela. Aí sim ela vai buscar ajudas, né? E tá tudo bem. Realmente a gente tem que procurar ajuda na dor, mas entende, você não precisa estar estrupiada, toda lascada para poder procurar uma ajuda. Saiba que há um desconforto, há algo ali, há um problema a ser visto, há algo ali, né? Porque a tua, se tá doendo, se é um sintoma, qual é a causa? Você precisa olhar para a causa disso. E a causa são as feridas, os bloqueios emocionais, aquilo que te impede de ir mais adiante, porque você tá na dor ainda. E assim, eu quero trazer um conforto também para você, que todo mundo é assim, todo mundo passou por essa fase, mas você precisa passar por isso. Não continuar no mesmo, não continuar igual ontem, não continuar ainda nos 7 anos, nos 5 anos de idade, onde você passou por situações muito desafiadoras e você não sabia lidar com aquilo. Hoje, como adulto, você sabe lidar com isso. Por mais que você se sinta incapaz, não merecedor, por mais que você se sinta que você não dá conta, você dá conta. Você dá conta. Porque nada acontece na nossa vida por acaso. Nada acontece, a gente não carrega um peso, né? A gente não tem a gente não tem um peso que a gente não consegue carregar. Não dá, é impossível. Não dá. O universo é tão perfeito que você não carrega à toa. Se você tá carregando algo que você dá conta. Só que você precisa olhar para isso. Porque a coroa pesa, meu amor. A coroa pesa. Para ir para próximos níveis, você precisa ter um processo e passar pela dor, passar por esse processo. Você precisa caminhar até o trono. Você precisa colocar a coroa e saber que a coroa pesa. Você vai ter mais responsabilidades, você vai ter desconforto. Só que aí você pode optar, pagar o preço ou viver no mesmo. Você pode sempre optar.
Qual o difícil? Escolha o teu difícil. O difícil que vale a pena. O difícil da coroa pesar ou o difícil de não ter a coroa? De não ter uma vida melhor. Escolha o teu difícil. Vencendo ontem! Meus amores, obrigada pela participação, obrigada pela presença. E para atendimentos individuais, mentoria, eu tenho, como é que fala? Meu Deus, me fugiu a palavra. Eu tenho trabalhos também em grupo, tá? Estou ainda num trabalho agora em grupo, Portal Expandir, é 30 dias. Tenho protocolos radiônicos também em grupo, que é emagrecimento mental. Então, vem se sentir para olhar de frente para as tuas questões e parar de estar sempre no ontem, parar de procrastinar, de se deixar para depois, de se perder de você mesma. Que é por isso que você não consegue um degrau mais adiante, porque você não sabe para onde você tá indo. Bora! É isso, vencendo ontem. Quintou! Tchau, até a próxima.